Questão número 1. Escreva certo ou errado na frente de cada afirmação. Primeira afirmação. Os planetas descrevem uma órbita elíptica ao redor do Sol. Essa afirmação está correta porque os planetas eles descrevem uma órbita onde há solstícios equinócios, onde a iluminação do Sol vai ser diferente dependendo do lugar, do horário, de onde você está, enfim. Segunda afirmativa. Os planetas, eles giram ao redor de seu eixo no movimento chamado rotação. Essa também está correta. A Terra, por exemplo, ela gira ao redor de si mesma, do seu próprio eixo, em cerca de 24 horas, aproximadamente 24 horas. Os planetas giram ao redor do Sol no movimento chamado de translação. Essa afirmação também está certa. E, como todos nós sabemos, isso forma tanto os solstícios, os equinócios, quanto também as estações do ano. E a última afirmação, os planetas giram ao redor do Sol em 365 dias. Essa afirmação está errada, porque os planetas, na verdade, giram ao redor do Sol dependendo da sua órbita. E utilizando a Terra também como exemplo, ela gira ao redor do Sol em 365 dias e 6 horas, que se acumulam em 4 anos e chegam a formar o ano bissexto, o dia 29 de fevereiro. Questão número 2. Alguns dos pontos luminosos do céu brilham porque têm luz própria e outros porque refletem a luz do Sol. Ao lado do nome de cada astro ou objeto, escreva luminoso se ele tem luz própria e iluminado se ele só reflete a luz do Sol. Bom, a Lua é um astro iluminado, porque ela só reflete a luz do Sol. Uma galáxia já é luminoso, porque quando você pega uma galáxia, pode ter milhões de sóis, de estrelas, de vários e vários e vários astros luminosos. Então a galáxia em si, ela é completamente luminosa, completamente cheia de luz. Um planeta já é iluminado. Quando a gente, por exemplo, consegue observar Marte ou algum outro planeta daqui da Terra, é porque o Sol porque a luz do Sol está sendo refletida naquele planeta. Um cometa também é iluminado quando ele passa, nós conseguimos observá-lo, é porque a luz do Sol ela bate no cometa e volta pra gente. Uma estrela, ela é luminosa, ela tem a própria luz. Questão número 3. Abaixo tem as elipses, órbitas, de um cometa periódico e de um planeta. Na figura da esquerda, faça um X sobre o ponto A ou B que melhor representa a posição do Sol. Nesse caso, a posição do Sol seria melhor representada sobre o ponto A. Letra B. Escreva cometa sobre a figura que melhor representa a órbita de um cometa periódico e escreva planeta sobre a figura que melhor representa a órbita de um planeta. Nesse caso, cometa deveria ser escrito na órbita da esquerda. Na órbita da direita, a palavra planeta. Questão número 4. Abaixo está o tradicional modelo do globo terrestre colocado em 2 diferentes instantes ao redor do Sol. Entre eles está o Sol, desenhado esquematicamente fora de escala, e os raios solares. Ok. Perguntas. Use uma reta contínua e desenhe o eixo de rotação da Terra no globo da esquerda. Ok, feito. Letra B. Use uma reta pontilhada e desenhe o equador terrestre no globo da direita. Ok. Letra C. Utilize uma seta e indique o ponto geográfico norte, PGN, no globo da esquerda. Ok. Que hemisfério, norte ou sul, está mais ensolarado no globo da direita? No caso, no globo da direita, é o hemisfério norte, porque tem mais setas apontando para o hemisfério norte.
Letra E. Quantos meses são necessários para a Terra ir da posição da esquerda à da direita? Nesse caso seriam 6 meses, porque a Terra, para girar em torno de si, em seu próprio eixo, completamente, é 1 ano. Mas ele está pedindo só metade desse movimento. Então, nesse caso, é meio ano, 6 meses. Questão número 5. Tudo no universo se move e gira ao redor de si e de algo. A velocidade, v igual a distância sobre tempo da Terra ao redor do Sol, é de aproximadamente 108 mil km por hora e a da Lua ao redor da Terra é de 3.600 km por hora. Letra A. Quantas vezes a Terra é mais rápida do que a Lua? Para a gente descobrir isso, a gente tem que fazer uma divisão, que é a divisão da velocidade da Terra sobre a velocidade da Lua, que vai dar 108 mil dividido por 3.600. Corta os zeros, vai ficar 1.080 sobre 36, que dá 30. No caso, são 30 vezes que a Terra é mais rápida do que a Lua. A letra B é qual é a distância em quilômetros percorrida pela Terra em um dia. É só pegar a velocidade da Terra e multiplicar por 24 horas, porque é um dia, a velocidade da Terra por um dia. Vai ficar 2.592.000 quilômetros. Essa é a distância percorrida pela Terra em um dia. Então, ali as respostas da letra A e da letra B é 30 e 2.592.000 quilômetros. Questão número 6. Abaixo tem uma imagem do céu obtida a partir do software gratuito chamado Stellarium. Ela mostra a região do céu próxima do Polo Celeste Sul em 18 de 5 de 2018, no dia da prova da 21ª OBA, às 10 horas e 38 minutos. Os tamanhos das bolinhas pretas indicam o brilho das estrelas ou planetas, isto é, bolinha preta grande significa que a estrela ou planeta é bem brilhante. Pergunta A. Faça uma seta dupla apontando sobre Saturno. Eu fiz da seguinte forma. Letra B. Faça uma seta na estrela mais brilhante da constelação do Escorpião, a alfa do Escorpião, chamada de Antares, uma supergigante vermelha. Aí. Letra C. O Brasil é dividido em estados. A esfera celeste é dividida em constelações, como mostra a figura acima. Pinte de qualquer cor a constelação do Triângulo Austral. Dica: a estrela mais brilhante dessa constelação, a alfa do Triângulo Astral, chama-se Átria, uma gigante laranja. Então, eu circulei onde que está colorido e essa é a constelação. Bom, letra D. Trace uma reta cruzando toda a figura acima, passando por Gacrux e Acrux, e outra passando por Aspidsky e Miaplácidos. A interseção das retas marca aproximadamente o Polo Celeste Sul. Faça um X nesse ponto. Bom, é dessa maneira aí que você deve fazer todas essas duas linhas aí grandes, passando por quase toda essa área mapeada, e o X no meio. Questão número 7. A distância média entre os centros da Terra e da Lua é de 384.000 quilômetros e entre os centros da Terra e do Sol é cerca de 150 milhões de quilômetros. O diâmetro da Lua é de 3.500 quilômetros e o da Terra é de aproximadamente 12.800 quilômetros. A velocidade da Terra em torno do Sol é cerca de 108.000 km por hora e a velocidade da Estação Espacial Internacional em torno da Terra é cerca de 27.000 km por hora. Pergunta A. Quantas terras enfileiradas cabem entre os centros da Terra e da Lua? São 30 terras enfileiradas, porque você vai pegar o número da distância média entre os centros da Terra e da Lua, que é 384.000 km, e dividir pelo diâmetro da Terra,
que é de aproximadamente 12.800 km. Vai dar 30. A letra B é quantas vezes a Terra é mais rápida do que a Estação Espacial Internacional. Aí, nesse caso, é só pegar a velocidade da Terra em torno do Sol e dividir pela velocidade da Estação Espacial em torno da Terra, que é de 27.000 km por hora. Você vai cortar os zeros, 108 sobre 27 igual a 4. Resposta da A, 30, resposta da B, 4. Questão número 8. Em 20 de 8 de 77, portanto, há mais de 40 anos, foi lançada a espaçonave não tripulada Voyager 1 e em 5 de 9 de 77 a Voyager 2, as quais ainda continuam enviando sinais aos cientistas. A figura ilustra simplificadamente a passagem da Voyager 2 pelos planetas Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. As aproximações máximas da Voyager 2 aos planetas ocorreram nas datas abaixo. Escreva o nome do planeta no qual estava próximo a Voyager 2 nas datas indicadas abaixo. Bom, em 25 de agosto de 1981 ele estava próximo a Saturno. Depois, em 25 de agosto de 1989, estava próximo a Netuno. Em 20 de agosto de 77, ele estava na Terra. Em 9 de julho de 1979, estava mais próximo de Júpiter. Em 24 de janeiro de 1986, estava mais próximo de Urano. Como a gente pode ver pela imagem, o trajeto da Voyager 2. Bom, pergunta número B, letra B. Quantos anos demorou a viagem da Voyager 2 entre Saturno e Netuno? Entre Saturno e Netuno teve um período de 8 anos, porque é 1989, quando estava indo em 1989 que ele chegou a Netuno, de 1981 que ele estava em Saturno, então são 8 anos. Letra C. A Voyager 1 está a 21 bilhões de quilômetros da Terra e ainda é possível enviar mensagens a ela, bem como dela receber sinais. Lembrando que velocidade é igual a distâncias dividido por tempo, e considerando que as mensagens viajam à velocidade da luz, 300.000 km por segundo, quantos segundos leva uma mensagem enviada da Terra para chegar à Voyager 1? Então, é só dividir a distância sobre a velocidade, que é 21 bilhões de quilômetros dividido por 300.000 quilômetros por segundo, que aí você vai achar 70.000 segundos, simplificando tudo, né? Você vai achar 70.000 segundos. Questão número 9. Em 4 de maio de 2017 foi lançado o satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas, SGDC. O SGDC é operado pelo governo brasileiro e desenvolvido sob a responsabilidade da empresa Visiona Tecnologia Espacial de São José dos Campos, São Paulo. O SGDC encontra-se a 35.800 km da superfície terrestre, no plano do equador terrestre, a 75 graus de longitude oeste. Nesta posição, o satélite fica parado, geoestacionário, em relação à Terra. Há quantos anos o SGDC está em órbita da Terra? Bom, em 4 de maio de 2018, ele completou 1 ano, então ele está em órbita da Terra há 1 ano. Letra B. Suponha que você esteja ligado à estação A e estabeleça comunicação via satélite com um amigo conectado à estação B. Viajando à velocidade da luz, o sinal leva 0,25 segundo para ir da estação A à estação B, viajando pelo satélite. Quanto tempo passará entre você falar alô para o seu amigo e receber o alô dele como resposta? Seria o dobro do tempo de ida, porque para ir e para voltar é 2 vezes, então é 0,5 segundos, meio segundo. Letra C. Você encontra-se no marco zero do Equador, na cidade de Macapá, 0 grau de latitude e 51 graus de longitude oeste. Suponha que ao olhar para o zênite, você consegue enxergar o SGDC.
Se você voltasse ao marco zero do Equador às 19 horas do dia seguinte e olhasse para o céu, onde você veria o SGDC? Seria no mesmo lugar, no zênite, na mesma posição. Questão número 10. As queimadas vêm destruindo parte do cerrado brasileiro para dar lugar a atividades agropecuárias. Imagens obtidas por meio de satélites permitem um monitoramento de focos de incêndio em todo o país. A figura abaixo à direita é uma ampliação da parte escura do mapa da esquerda e mostra o número de focos de incêndios ocorridos durante os últimos 10 anos no Cerrado, que se estendem por vários estados brasileiros, conforme mostrado na figura abaixo à esquerda. Faça um grande X no quadrante da figura abaixo, à direita, que contém a região com maior número de focos de incêndio. Ok. Letra B. Qual estado brasileiro teve a maior quantidade de queimadas no período mencionado? Bom, como a gente pode ver, a ponta que a gente fez o X está quase toda contida no estado do Maranhão. Então, a resposta seria Maranhão.